volta para entendermos o propósito de Deus quando falamos dos momentos em que nós passamos. Jesus, ali em Lucas, no capítulo 6, mostra a verdadeira teologia dele. Pastor, onde está a teologia de Cristo? O que Cristo concorda, o que Cristo não concorda? Até onde nós vamos trabalhar dentro de outras esferas e nos esquecemos daquilo que Cristo falou. Desde o começo, Jesus já falava. Desde o começo, Jesus trouxe a sua própria teologia. Porque para os rabinos da época, para os mestres da lei na época, Jesus verdadeiramente era uma aberração. Para o povo judeu também na época era uma aberração, porque Jesus falou o seguinte: amem os vossos inimigos, amem aquelas pessoas que falam mal de vocês, perdoem quem vos fez mal. Quando Cristo se estabelece como Rabi, como Talmidim, Jesus quebra os protocolos de uma cultura judaica, de uma cultura do olho por olho e dente por dente, de uma cultura que oprime, de uma cultura que sufoca, de uma cultura que as regras matam. E ele chega e começa a falar o sermão da montanha. Se você ainda não leu de sua Bíblia, pegue sua Bíblia lá e depois do programa você vai continuar lendo. Que diz o seguinte, no versículo, a partir do versículo 17: descendo com eles parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo e de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima e de Tiro e de Sidom. Quando fala nesse contexto, gente, havia gente de toda Jerusalém, havia gente de todo Israel. Claramente isso. Olha que coisa a palavra, que tremendo. Pessoas de todos os lugares, da costa marítima, de Tiro, de Sidom, de Jerusalém e da Judéia. Todos ali agregados para ouvir o sermão do monte. E Jesus começa a falar, as pessoas queriam tocar ele, porque essa é a virtude dele. Os endemoniados eram curados, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. Mas ele começa a falar: olha, eu não quero fazer mais nada a vocês dos milagres no momento. Eu quero que vocês me ouçam, porque tem muita gente que ele só quer o milagre de Cristo, mas ele não quer parar para ouvir a Cristo. E Jesus pega e fala assim: parem agora, porque eu preciso falar com vocês. A multidão procurava tocar-lhe porque dele saía virtude, mas ele levantou os olhos aos seus discípulos, versículo 20 do capítulo 6 de Lucas, e dizia assim: bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele continuava falando no versículo 21: bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. E ele continua falando: bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Aí ele fecha falando: folgai, exultai nesse dia, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Quando Jesus fala isso, fala: olha, porque assim fariam os seus pais aos profetas, estava falando ao povo judeu. Os profetas, os homens de Deus, os homens que Deus falava, os homens que Deus usava, eles eram perseguidos pelo próprio povo de Deus. Muitas vezes, pessoal, é mais fácil um incrédulo crer do que um crente. O que mais nós temos dentro das nossas igrejas hoje são crentes incrédulos. É isso mesmo. É para você mesmo que eu estou falando. Você é um crente incrédulo. Você se diz cristão, mas não crê.
E tem muita gente que não professa a fé em Cristo, mas crê. E por isso, Jesus falou, olha, os vossos pais mataram os profetas. Os vossos pais mataram os homens que Deus usava. Porque eles foram perseguidos, foram humilhados, foram maltratados. E não é que eles não foram compreendidos. Eles eram compreendidos sim, mas o povo rejeitava aquilo que era bom. Quem sabe, até dentro da igreja, o povo tem rejeitado aquilo que é bom. Você sabia disso? O povo tem rejeitado. E aí eu vou desafiar você agora, gente. Todas as igrejas, que pastor que não quer ver, né, a sua igreja com um número muito grande de fiéis ali, glorificando a Deus e aprendendo. Mas quando nós pegamos aquilo que Deus quer, o povo rejeita. Vamos pensar aqui, um culto de oração. Realmente é muita gente no culto de oração, né? É muita gente, lota e não tem espaço. Vamos pegar aqui a escola bíblica, que é para aprender a palavra. As igrejas estão sempre vazias, tem lugar para todo mundo na escola bíblica. Tem mais lugar ainda para todo mundo no estacionamento da igreja e nos bancos da igreja, nos momentos de oração da igreja. Por isso que eu estou falando contigo nesse momento. Igrejas hoje muitas vezes estão mais cheias de crentes incrédulos. Crentes que não creem, crentes que vivem uma vida de religiosidade. Por isso Jesus disse as bem-aventuranças. Deus quer trazer algo para você. Deus quer que você seja um crente que crê. Deus quer que você seja um crente que viva a palavra de Deus a cada dia. Por isso, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e faz a vontade de Deus ser plena na vida dele. É o que eu quero desejar para você nesse momento. Quero orar por sua vida, porque eu tenho certeza que Deus falou contigo hoje. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela experiência da salvação, pela experiência da fé, pela experiência da graça. Muito obrigado, porque o Senhor vai falar com cada um, segundo a medida da tua sabedoria, do teu Espírito Santo e da tua graça. Fala conosco, Senhor Jesus. Cobre-nos com o teu amor e com tua presença. E faz com que, em muitos lugares, os crentes sejam mais crentes. Os crentes tenham mais fé e venham verdadeiramente ter uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Minha esperança é regada por